Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao curso de reações orgânicas. A gente começou estudando hidrocarbonetos, vimos reações de substituição, tá bom? Agora a gente vai ver reação do tipo adição. E como é que funciona uma reação do tipo adição? Reações do tipo adição, elas têm por objetivo duas coisas: quebrar ligações π, ou seja, duplas ou triplas, ou quebrar compostos cíclicos. Tudo bem? Então, ou vai quebrar ligações com π, pode ser dupla ou tripla ligação, como também pode quebrar ciclos. Existem três maneiras da gente fazer uma reação de adição. A primeira delas, é que a gente vai estudar, é adicionando usar como reagente hidrogênio H2. A outra maneira é usar um HX, geralmente é um ácido fluorídrico, bromídrico, iodídrico, clorídrico. E a outra maneira é adicionarmos água, e aí a gente faz uma hidratação. Então já coloca aí no seu raciocínio, no seu resuminho de reação de adição. Tem o objetivo quebrar ligações duplas ou triplas, bem como tornar compostos cíclicos abertos, tornar uma cadeia fechada aberta. Como? Utilizando três tipos de reagentes: hidrogenação, que é só adicionar hidrogênios; HX, que vai adicionar um ácido com o hidrocarboneto; ou hidratar, a gente vai colocar água na reação. Primeira maneira, a gente tem aqui dois exemplos clássicos, ambos de hidratações. Aquilo que eu tinha dito mais cedo, no vídeo anterior, na parte de substituição. Várias questões de reações, principalmente as do Enem, vão ter ela montada, elas estarão montadas. Você vai observar e vai ver o que está acontecendo. Olha para cá. Esse carinha tem uma tripla interagindo com H2, ficou com ligação simples. Opa! Então a hidrogenação está rompendo as ligações π desse composto, que no caso aqui é o etino é o nome desse composto. Perceba que tem níquel, temperatura, aquilo que a gente já viu, A maioria das questões orgânicas são lentas, então usa-se os conceitos de cinética química para acelerar o processo das reações, aumentar a velocidade das reações. Olha aqui, um composto cíclico. Quando eu tenho um composto cíclico, ele está recebendo hidrogênios e vai virar um composto de cadeia aberta, transformando um composto cíclico em cadeia aberta. A gente tem aqui uma hidrogenação. Também é uma reação de adição, quebra as ligações π. Tranquilo? Então, hidrogenação é isso. Sempre que tiver hidrogênios, quebra-se as ligações π e vamos formar um composto, um alcano, tá bom? Um alceno vira um alcano, um alcino vira um alcano. O alcino, para virar um alcano, ele pode receber uma hidrogenação parcial, ele sai de alcino para alceno, e se for uma hidrogenação total, ele sai de alcino para alcano. Sacou? Então, o que vai determinar se vai ser total ou parcial é a quantidade de hidrogênios que ele vai colocar aqui, no reagente, ou o que está acontecendo no início e no fim. Tudo bem? Aqui eu repeti a reação, mas olha aqui: cisão, ligação sigma, ligação π é rompida, a π é a mais fraca. Os hidrogênios entram nas valências desse carbono. Você pode ouvir o termo carbocátion. Carbocátion. Deixa eu ver o campo de visão de vocês. Pronto, dá para escrever aqui. Tá vendo isso aqui? Olha o que vai acontecer. Quando eu quebro a ligação, esse cara aqui
ele vai ficar com a valência livre. Não é o carbocátio agora, tá? Mas ó, vai ficar com a valência livre. E aí sim entra os hidrogênios, tornando ele um composto de alceno para alcano. Tranquilo, né? Então, ó, dando continuidade, a gente tem um etino. A gente tem a primeira hidrogenação, tá vendo que só tem um mol? É uma adição, uma hidrogenação parcial do etino e eteno. Se eu coloco mais um mol, eu quebro a ligação dupla e venho para o etano. Então a hidrogenação é isso. Então, ó, no nosso checklist a gente já tem isso aqui, tá bom? Agora a gente vai para a adição de HX. É a reação de hidrocarboneto com haletos de hidrogênio, que pode ser HCl, HBr, HI, HF. A gente viu que o HF é muito reativo, então ele vai aparecer pouco para a gente. O HI é muito lenta a reação com ele, também aparece pouco para a gente. HCl e HBr são os mais recorrentes em questões. Agora eu quero que você entenda um pouquinho aqui. Eu vou levantar para que você consiga visualizar o que eu estou falando. Tomara que a luz não fique no rosto, mas ficou. Eu vou deixar assim. Olha para cá. A gente tem o H3C, C tripla ligação com esse CH, beleza? A gente tem o HBr. Repara nessa reação aqui. Estamos falando de uma adição, né? Adição. Numa reação de adição, a gente vai ter esse produto aqui descrito. Eu quero que vocês entendam por que vai acontecer isso. E eu quero deixar ainda mais claro que a diferença do reagente para o produto é porque tem um hidrogênio a mais nesse carbono, tem um bromo aqui nessa ligação e a ligação tripla sumiu. Por que isso acontece, né? Um cara foi estudar isso aqui. O nome dele foi Markov-Nikov. E o que é que Markov-Nikov percebeu? Quando eu quebro essa ligação, eu vou ter uma cisão, isso, heterolítica. Eu vou gerar um H+, e eu vou gerar um Br-. Tranquilo? Agora vamos olhar as cargas dessa ligação aqui que vai ser rompida. Esse carbono aqui, em termos de eletronegatividade, ele está ligado a um carbono e está ligado a outro carbono. Então ele não tem carga parcial negativa, correto? Então ele vai ficar neutro. Agora olha esse carbono aqui que está ligado. Ele está ligado a um hidrogênio. E a gente viu que carbonos são mais eletronegativos que hidrogênios. Então se tem um, ele vai ficar com uma carga -1. Esse cara, o que é que vai acontecer com ele? Quando essa ligação aqui é rompida, ou melhor, por causa dessa valência aqui negativa, vai ter um ataque eletrofílico a esse carbono. Eletrófilo, ele tem afinidade por elétrons. Quando ele vem, tá vendo que aqui está negativo? Positivo é atraído por negativo. Aí Markov-Nikov anotou isso. Tá entendendo por que vai ficar desse jeito? Esse carbono não é mais positivado, o bromo se liga nele. Sacaram? Eu vou repetir noutra situação. Então, dando continuidade, o que é que a gente vai ter aqui?
Estamos vendo a adição de um ácido numa reação, um hidrocarboneto. Por isso que eu dividi a aula de reações hidrocarbonetos, álcoois, ésteres, não foi? Ácidos carboxílicos. O que é que vai acontecer aqui? Olha para esse cara. Olha para esse cara. Vamos repetir a reação química. Eu não vou dizer nada ainda. Bem lento, ó. H2C, dupla CH, dupla CH3. Vamos ter aqui um HBr. Nesse HBr, eu vou ter uma cisão. Cisão heterolítica, porque é a diferença de eletronegatividade. O H+ tá louco por elétron. Reação, se ele atacar o carbono, é eletrofílica, porque quem está indo é o cara ávido por elétrons. Repara, não vai romper a dupla. Esse carbono e esse estão na dupla, então vamos analisá-los. Olha aqui, hidrogênios. Quando eu venho para hidrogênio, quando eu venho para esse carbono, tem um hidrogênio ligado a ele, então ele é -1. Quando eu venho para esse carbono, tem 2 hidrogênios ligados a ele, então ele é -2. Para onde esse eletrófilo vai? O eletrófilo vai para esse carbono aqui. É por isso que, na ausência de peróxido, uma reação química ocorrendo naturalmente, o hidrogênio entra nesse carbono aqui. E o bromo? O bromo vai entrar no menos negativo, no mais positivado. E aí a gente chega numa das regras mais famosas da química orgânica, das reações orgânicas, que é a regra de Markovnikov. Está aqui o nome dele, ó. Regra de Markovnikov. E o que é que Markovnikov diz? Quando ele começou a analisar isso, ele disse o seguinte, anote aí, ó. Na ausência de peróxidos, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Na ausência de peróxido, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Certeza que você já ouviu, já leu isso. Agora você está entendendo o porquê. Cisão heterolítica, hidrogênio positivado, eletrófilo, carbono mais negativado, ele vai entrar. Só que, mudando o meio reacional, modificando a cinética da reação, se eu colocar esses mesmos reagentes em um meio com peróxido, geralmente usa-se água oxigenada, o H2O2, o hidrogênio vai entrar no carbono menos hidrogenado. É a regra anti-Markovnikov, ou regra de Karash. Sacaram aí? Então, o que é que você vai ter que se ligar na hora de um alceno? Na hora de uma halogenação, não, né? De um ácido reagindo com alceno ou com alcino, você vai olhar o quê? Tem peróxido? É na ausência de peróxido. Se for com peróxido, ela é anti-Markovnikov. Se não tiver peróxido, Markovnikov. Com isso, a gente fecha o segundo caso de reação de adição. E agora a gente vai para hidratação de alquenos, hidratação de alquinos. O que é que vai ocorrer numa hidratação dessa, gente? A mesma lógica. Olha, repara. Eu vou riscar aqui para você ter um parâmetro, tá bom? É a última parte das reações de adição. Repara nisso aqui.
Quando eu venho nesse exemplo aqui, olha o que vai acontecer. Água. A água eu vou ter uma cisão heterolítica. Na aula que vocês tiveram hoje da revisão, eu estava conversando sobre eletrólise aquosa. E era importante saber disso. Mas beleza. Quem é o carbono mais hidrogenado? Não é este? Então é -2. Tem 2 hidrogênios, aqui é -1. Então, como é que vai ocorrer esse ataque eletrofílico? Ele vai entrar nesse carbono. O hidrogênio entra nesse carbono porque aqui está mais negativo. Consequência, há um romper a dupla, a hidroxila entra aqui. Por isso, ó, a gente tem esse composto. Sacou? Tudo bem? Pronto. Olha lá em cima. Do mesmo jeito, eu vou ter H+, O, H-. Quem está mais hidrogenado, consequentemente mais negativado? Esse carbono, não é não? -1, o outro está 0. Faça aí no seu caderno. Ó. Por isso que a hidroxila entrou aqui e o hidrogênio entrou aqui. Fechou. A questão pode pedir o nome do composto. Ou, como é que o Enem faz? Ele te mostra essa reação, sem as observações, óbvio, e depois ele vai mudar o reagente. Ao invés de ser 2,2-metilbuteno, ele coloca o 2-metilpenteno, ele vai substituir. E quando ele substituir, ele vai querer saber qual é o produto formado. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você simplesmente vai observar, vai ver como está o processo e vai resolver a questão do Enem, tá bom? Possa ser que caia uma reação que a gente não veja, porque existem inúmeras reações. Mas atente-se ao que está acontecendo antes e depois, beleza? Ó, com isso, a gente tem outra reação, segue o mesmo modelo, né? Aqui com ligação tripla, temos um alcino em meio ácido para promover o aumento da cinética da reação. A gente chega no enol, o enol instável gera uma cetona. Lembra de tautomeria? Equilíbrio ceto-enólico. Cetona, enol, ceto-enólico. Como é que ocorre isso em aromáticos? Para fechar, ora, repara, aqui não tem 3 ligações, não tem 3 pis ressonantes? Se eu quiser fazer uma adição total, eu coloco 3 mols do reagente. Pode ser hidrogênio, pode ser halogênios. Então, ó, segue a mesma lógica, tá bom? Com isso, a gente fecha as reações de adição. Eu espero que a lógica da coisa tenha ficado clara. Beleza? Qualquer coisa, fala comigo no privado.